Cupira está triste. Acaba de perder o seu filho ilustre, aquele que emancipou Cupira, junto com Major Basto, seu tio José Amorim e demais colegas seus. Esse movimento que trouxe a liberdade de Cupira, que deu a Epitácio Amorim 9 mandatos de vereadores, além de 5 vezes presidente da Câmara Municipal. Se foi esse herói de Cupira, a história viva de Cupira, que agora se foi, mas deixou viva a sua história. Ao meu lado, o presidente da Câmara de Vereadores de Cupira, Alvani Correia Feitosa, que por diversas vezes foi vereador ao lado de Epitácio Amorim, em muitas das vezes Epitácio presidente, ele vereador, em outras ocasiões ele presidente, Epitácio vereador, e neste momento a gente perde esta pessoa que politicamente, socialmente representava tanto para Cupira. Lamentável. Boa tarde, Alvani Correia Feitosa. Boa tarde, professor Alcides. Hoje, neste momento, nós estamos aqui de frente da Câmara do Vereador, no velório do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, candidato a prefeito de Cupira, Epitácio Amorim. Está sendo velado nesse momento. Daqui a uns instantes, nós vamos conduzir ele até o cemitério. Epitácio sempre foi uma pessoa, como você falou antes, muito amigo meu. Tiremos vários mandatos juntos. O Epitácio sempre foi uma pessoa dedicada à política de Cupira, ao desenvolvimento de Cupira, desde a sua fundação da cidade de Cupira, que ele vem desenvolvendo, se preocupando com a nossa sociedade, com o nosso desenvolvimento. Também um exemplar pai de família, avô, bisavô, tataravô. É um homem bem conceituado no nosso município. Vai deixar um grande vazio na história política de Cupira, vai deixar um grande vazio com seus amigos, que sempre ia à procura quando teria qualquer dúvida, qualquer uma informação a respeito do município de Cupira, que a gente chamava ele de uma enciclopédia viva. Então, fica aqui os meus pesar pela família, toda a família Amorim, inclusive o próprio Epitácio Amorim deixa um legado que é um neto, vereador na Casa Legislativa do nosso município, nosso colega amigo Davi Amorim. Em nome dele, eu saúdo toda a família e receba os meus abraços de sentimentos e que ele agora vai para os braços do Pai. Vereador presidente Alvani Correia Feitosa, morreu Epitácio Amorim, mas a sua história continuará viva. Sempre, sempre. Não, jamais será um homem esquecido, Epitácio, porque, como eu disse, é uma enciclopédia aqui do nosso município de Cupira. Futuramente, várias homenagens serão prestadas a ele, merecidamente. E a vida continua, ou felizmente ou infelizmente, existe isso, não só com o Epitácio, é com todos nós. Amanhã parte um, amanhã parte outro. E o bom é que aconteceu como ele aconteceu, morreu nos braços de Deus. Foi um homem que lutou muito pela sua vida, um homem trabalhador. E a vida tem dessas coisas, professor Alcides. A gente lamenta o afastamento definitivo, mas Deus ganha um grande homem. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Ao meu lado, o ex-presidente da Câmara de Vereador de Cupira, Cícero Carneiro, que foi vereador por diversas vezes ao lado de Epitácio Amorim e que se encontra aqui no velório e que vai falar um pouco de como foi seu Epitácio, de como foi sua amizade com ele. Enfim, boa tarde, Cícero Carneiro. Boa tarde, professor. Como é que está o senhor? Está bem? Tudo bem. Graças a Deus. Olha, a história, hoje Epitácio se despede desse mundo de ontem para cá, no que eu entendo, assim, com uma caminhada boa. Por quê? Eu, desde moleque novo, de 15, 16 anos, 17, lá na zona rural, eu já fazia política, eu já era um político, eu tinha meu partido. E Epitácio, nesse tempo, já disputava eleição, fui presidente dessa casa nesse mesmo período. Em 71 eu vim embora para Cupira e a minha amizade com o Epitácio nunca tombou. Foi legal. Eu me dava bem com ele se dava bem comigo. E fui presidente dessa casa também e fui vereador na presidência dele e nunca tive o que falar, porque ele nunca me convidou para fazer uma coisa errada para eu dar cobertura. Porque também ele nunca me convidou. Então eu acho que ele nunca convidou ninguém também. Não é isso? Porque a coisa errada, quando ela é feita com mais
com mais alicerce, com mais coisas, ela tem mais gente, né? Verdade. Exatamente. Eu não posso provar isso. E só tem a lamentar hoje é que a gente que está viva tem que enterrar os mortos, né? Até a Bíblia diz, os mortos enterram os mortos, né? Assim? É verdade. Mas o dia da manhã não pertence a gente, não pertence a professor Assis, nem a Assis Carneiro, nem ao presidente da maior nação do mundo. É tudo num tamanho só. Pertence ao Senhor Deus do universo, aquele que a gente tem que estar ligado nele e confiado nele. Amigo a gente tem, mas o maior amigo da gente, Jesus Cristo, se ofereceu para ser amigo nosso, não foi? Chamou a gente de amigo. Então, vereador, é lamentável. A gente não queria chegar o dia do velório dele, mas amanhã pode ser o meu. Pode ser o meu. Por ter que fazer hoje o que pode, não despeche para amanhã, porque o dia da manhã não nos pertence. Não é assim? Estou ao lado do vice-prefeito da Lagoa dos Gatos, nosso amigo Leu. Ele que veio aqui prestar solidariedade à família Amorim, as condolências. Ele que é amigo da família, a começar de Elias Amorim, e amigo também de Epitácio Amorim. Leu, né, momento triste, doloroso, a perda do nosso amigo Epitácio Amorim. Boa tarde. Boa tarde, professor Cícero. Boa tarde, ouvinte dessa mídia, né, que está nesse momento. É um momento muito difícil, né? Perder o seu Epitácio Amorim, né? Um homem de bem, um homem que deixou história aqui em Cupira, né? É verdade, tem um filho dele em Lagoa dos Gatos, que é Elias Amorim, que é muito meu amigo. Um homem de bem também que mora em Lagoa dos Gatos. Outros filhos dele moram em Panelas, na verdade. Ele deixou um legado muito forte em todas essas cidades ciclo vizinho. E hoje Deus chamou ele, seja feita a vontade de Deus, né? Que Deus bota ele em bom lugar. E console toda a família, que Deus abençoe a todos, né? Todo familiar deles. Muito obrigado. Ao nosso lado também se encontra o vereador Julinho, ele que é vereador da Lagoa dos Gatos, e irmão do vice-prefeito Leu, que é vice-prefeito naquela cidade. Também é amigo da família Amorim, de Elias Amorim, e veio aqui para prestar a solidariedade à família, as condolências, e nesse momento tão doloroso e inesperado, mas que o fato é que aconteceu. Boa tarde, vereador. Boa tarde, professor Alcides, ouvintes do programa Mensagens e Fatos da Vida. Boa tarde a toda a população aqui de Cupira e região. Foi uma grande perca, essa triste partida do nosso eterno amigo, seu Epitácio Amorim. Uma pessoa um grande pai de família, uma pessoa de uma grande reserva moral aqui da cidade de Cupira, que soube criar, educar seus filhos, seus netos, sobrinhos, enfim, foi um grande herói na política, que nós que vivemos no meio político, sabemos as dificuldades, e seu Epitácio foi um homem que teve vários mandatos de vereador, presidente da Câmara, e foi uma grande reserva moral aqui para o município de Cupira. Prestou relevantes trabalhos à população, e isso aí vai ficar na memória de todos os cupirenses, e que as pessoas se espelhem em pessoas de bem, assim igual o seu Epitácio Amorim. Hoje eu estou na política lá em Lagoa dos Gatos, mas sempre gosto de me espelhar em pessoas de bem, pessoas que prestaram relevantes trabalhos em seus municípios. E para nós foi uma grande perca, mas Deus prepara tudo na hora certa, e foi um chamado de Deus, que Deus coloque a alma dele em um bom lugar e deu conforto a todos os familiares. O programa Mensagens e Fatos da Vida, neste instante, está ao lado do ex-prefeito da Lagoa dos Gatos, Misso de Amparo, amigo da família Amorim, a começar por Elias Amorim, mas também amigo de Epitácio Amorim. Veio aqui prestar solidariedade e condolências à família pela perda de Epitácio Amorim. Boa tarde, ex-prefeito Misso de Amparo. Boa tarde a todos e a todas, especialmente boa tarde à família de seu Epitácio Amorim, né? Estava agora em Peroba, no litoral alagoano, quando soube do acontecimento e vim para o sepultamento do senhor Epitácio Amorim, que é o filho ilustre de Cupira, meu amigo particular, um homem que vai deixar uma lacuna impreenchível nos corações do povo cupirense e também de Lagoa dos Gatos,
Quero aqui deixar minhas condolências, meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do grande homem, de um homem que tanto fez por Cupira, mas Deus o chamou para junto dele. Que descanse em paz, seu Epitácio. O senhor deixou um grande legado, um legado de bom caráter, de grande personalidade, de um pai de família exemplar, de um cupirense que tanto fez por essa cidade. Que descanse em paz e Deus dê força e dê forças para todos os familiares para suportar esse grande momento de dor e de sofrimento. Uma boa tarde a todos. O velório de Epitácio Amorim e o sepultamento está recebendo a cobertura exclusiva da Funerária Carvalho. A Funerária Carvalho pertence ao vereador Décio de Panelas, que tem a matriz em Panelas e as filiais em Quipapá, São Lázaro, Jurema, Cruzes e Cupira. E ele está aqui como empresário da Funerária Carvalho, dando toda a assistência, mas também em respeito e solidariedade à família Epitácio Amorim. Epitácio Amorim que tanto representava para Cupira. 9 mandatos de vereador, 5 de presidente, que agora nos deixou. Doloroso, triste, não é verdade, vereador Décio? Meu querido, boa tarde a todos. Sem contar essa longas mandatos de vereador, de presidente da Câmara, além do mais, o saudoso, diga-se desde já, Epitácio, teve seu filho aqui em Panelas, vereador, também teve outro filho em Lagoa dos Gatos, vereador por 3 mandatos, seu sobrinho, seu neto, seu neto, Davi Amorim aqui, já está no 3º mandato. Então é uma história bonita. Agora Deus chamou, então só resta agora a gente pedir a Deus que bota ele no bom lugar e parabenizar por tudo que ele tinha feito por Cupira e pela pessoa que ele é. A gente não estou só aqui só como empresário, mas eu estou aqui como amigo da família e parabenizo toda a família por ter um homem, por ter um pai, por ter um avô, por ter um parente feito Epitácio Amorim, e a família toda está de parabéns por esse amigo que ele era. Em todos os momentos difíceis como este, a Funerária Carvalho se faz presente, dando a assistência necessária e a melhor assistência. Da melhor maneira possível, amigo. Não só ele porque é político, porque é amigo, não só ele porque o pessoal chama de rico, o pessoal tem esse ditado por ser político de longas datas. As pessoas têm isso, mas não é assim, não é desse jeito. Mas a funerária em velório de político, ou seja, de uma pessoa que não tenha nenhum recurso, ou seja, pela prefeitura, ou seja, particular, ou seja, gratuito o enterro, a gente faz do mesmo jeito, com todo carinho, com todo respeito. E estamos aqui à disposição da família, para o que precisar, a gente está à disposição deles. Muito obrigado. Tudo de bom, um forte abraço. Neca, você que conhece muito da política de Cupira, dos políticos de Cupira, você que é comentarista do programa Sintonia Política da Rádio Nova FM, você que também sabe muito sobre Epitácio Amorim, o que você teria a dizer neste momento tão difícil no velório e sepultamento do nosso Epitácio? Boa tarde a todos os ouvintes do seu programa. Um momento muito triste para a vida social e política do município de Cupira. Um cidadão, dizer para os jovens e aqueles que não conhecem a história de Cupira, é o último remanescente da emancipação política de Cupira. Seu Epitácio, além de ter sido presidente aqui da antiga Casa Major Baixo por 3 mandatos, foi 9 vezes vereador. Uma vida pública dedicada aos mais carentes de Cupira. Quem conhece a sua história, está aí seu neto, já pela 3ª vez reeleito. Tudo na esteira da história desse grande homem. O município de Cupira hoje não perde só um cidadão. Perde uma autarquia. Um homem que construiu uma história familiar
24 filhos, 70 e poucos netos. Tem uma história dentro desse município. Esse município hoje, além de ter que ter tido um decreto de luto por 2, 3 dias, mas nós estamos em pleno feriado de carnaval. Infelizmente, a sociedade, muitos estão, por causa da pandemia, não tem medo de sair e fazer a última homenagem a esse grande cidadão. Cupira perde das maiores representações políticas que esse município já teve. De Major Basto até hoje, ele, como o último emancipacionista desse município, a gente que é amigo dos seus filhos, da sua família, eu vim só para homenagear, não poderia deixar de ter vindo aqui, que quantas vezes tomei cafezinho com ele na sua casa, um homem que era sensível aos problemas sociais desse município, e a gente só tem que pedir a todos, nesse momento, que ore pela sua alma e que ela esteja no lugar merecido, lá onde Deus deseja. Okay. Ao lado de Davi Amorim, neto de Epitácio Amorim, considerado como filho, vereador, representando a família e seu avô Epitácio Amorim. Momento triste, doloroso, essa perda irreparável. Boa tarde, vereador. Boa tarde, professor Alcides. Boa tarde a toda a população cupirense. Para nós hoje é um momento muito difícil, porque sabemos da perca e do momento irreparável que não só a família Amorim, mas toda a sociedade cupirense perdeu hoje. Sabemos da história de Epitácio Francisco de Amorim, onde, desde a sua infância até a emancipação política de Cupira e até os dias de ontem, quando fechou os olhos, viveu a vida de forma ilibada, um homem de um caráter muito grande, uma pessoa que criou 24 filhos, que construiu dentro de uma sociedade cupirense mais de 80 netos, mais de 60 bisnetos e mais de 10 tataranetos, já diz a vida como ele é. Um cidadão cupirense que teve uma vida voltada para toda a sociedade. Cidadão que não mediu esforços de, junto com a sociedade cupirense, junto com a família Amorim, desenvolver tão somente o progresso de Cupira. Hoje é um momento triste, mas também é um momento alegre, porque ele partiu de uma forma, deixando o seu legado, um legado para gerações futuras, tanto da família Amorim como da sociedade cupirense, um legado de um homem, como eu disse no começo, de um caráter ilibado, uma pessoa que não teve mácula, que não usou do cargo público municipal, do Poder Legislativo, nem do cargo público estadual dentro do governo do Estado, para si próprio. Ele fez valer o direito tão somente do povo. Trabalhou dioturnamente para tão somente desenvolver o município de Cupira. Então, Alcides, nós da família Amorim só temos a agradecer. Agradecer a Epitácio Francisco de Amorim por ter sido um pai, um avô, um bisavô, que voltou os seus olhos tão somente para toda a sociedade cupirense. Nós, nesse momento, representando a família Amorim, o vereador Davi Amorim, só tem a dizer a Cupira: obrigado, Cupira, por ter abraçado a família Amorim até os dias de hoje, e tenho certeza que nos dias futuros também irá abraçar. Fica o legado do senhor Epitácio Francisco de Amorim, homem honrado, do caráter ilibado, que só teve a sua vida voltada para o povo. Neste instante, me encontro ao lado do prefeito José Maria Leite Macedo, que se faz presente no velório do nosso amigo Epitácio Francisco de Amorim. Prefeito, um momento delicado, inesperado, e o senhor como prefeito, o que tem a dizer sobre o amigo nosso que agora partiu? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Rapaz, eu tenho de dizer que nós estamos tristes. Cupira teve uma perca enorme, né? Nós sabemos que, além do como prefeito, que era meu amigo particular, desde 55 anos atrás, assim que cheguei em Cupira, fiz amizade com o Epitácio, um homem honesto, correto, justo, direito, acima de tudo um homem espiritual, um homem crente em Deus, em Jesus Cristo. Então, a gente lamenta de um lado,
porque nós vamos sentir sua ausência, ao mesmo tempo também devemos agradecer a Deus pela sua existência entre nós. Não é todo povo, não é toda cidade, não é toda região que tem uma pessoa, às vezes, eu diria até que às vezes é um homem, um anjo transformado em homem. Então são raras as pessoas corretas na vida, infelizmente. Digo isso com uma certa tristeza, mas entre os corretos, o Epitácio estava entre eles. O Epitácio é um homem de bem, deixou uma família enorme, 24 filhos, 25 filhos, 70 netos, 50 netos, 70 bisnetos, por aí vai, mais trata neto. Um homem justo, um homem correto. Eu acredito que a família está muito agradecida a Deus, porque ele teve uma longa vida, cuidou dessa família com muito amor e carinho, e além de mais, uma enciclopédia ambulante aqui de Cupira. Se alguém conhecia Cupira, tem que ser igual a Epitácio, mas era impossível. Toda a história de Cupira, além disso, tem um discurso, vamos dizer assim. Era muito articulado, pessoa culta, inteligente, discutia qualquer assunto, estava por dentro de tudo e se expressava muito bem. Então, como já disse, no primeiro momento, Cupira perde um grande homem. Mas perde de um lado e ele anda para a história. Prefeito, o senhor estava de viagem, cancelou a viagem, veio para cá para o velório. Como prefeito, decretou luto por 3 dias, bandeiras a 1000 pau, publicou uma nota na cidade de direito e a gente quer lhe parabenizar. Teve um carro de som que passou 2 dias falando, né? Mas aí eu estava no meu descanso de 3 dias, mas onde eu estava, voltei, né? Volto ainda hoje. Eu não pude deixar jamais de cumprir essa obrigação minha. Eu não venho aqui nem por obrigação, eu venho aqui voluntário. Venho aqui pelo respeito e o carinho que eu tinha para o meu amigo Epitácio. Muito obrigado, prefeito. O prefeito fez vir aqui. Vim aqui foi minha como ser humano. Além de mais, tem um cargo de prefeito. Mas me trouxe aqui mesmo, de verdade, foi a amizade que eu tinha com ele. Muito obrigado. Nesse momento, da saída aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Cupira, o corpo de Epitácio Amorim está sendo colocado no ataúde, onde seguirá para o cemitério São João Batista dessa cidade, sob aplausos da população cupirense, seus parentes, eleitores e amigos. A funerária Cavalho presente, dando a assistência, e o povo todo observando, saudando, se despedindo de Epitácio Francisco de Amorim. Nesse instante, o cortejo segue para o cemitério São João Batista, aqui da cidade de Cupira. Vereador Davi Amorim, também Ezequias Amorim, ex-vereador lá do município de Panelas, seus outros irmãos, Elias Amorim, todos ao redor do veículo que transporta o corpo do nosso amigo Epitácio Amorim. Homem conselheiro, homem amigo, homem vivedor, homem solidário e também sensível às causas sociais. Cupira perde um grande homem, fica a sua grande história. De um homem que viveu não só para si, mas para o outro, para juntos construir uma sociedade mais justa, mais feliz e mais fraterna. Pois é, está aqui todos na expectativa da saída oficial do corpo de Epitácio Amorim. O carro dá sinais já para sair. A família ao redor do veículo. Do lado esquerdo, Elias Amorim e seu filho recém-chegado de São Paulo. Atrás do veículo, Ezequias Amorim
e os demais irmãos ao redor do carro e do corpo, transportando aquele que deu à Cupira muitas alegrias e muitas vitórias. Com o povo, a saudade, a tristeza e o adeus. Se aproxima do cemitério São João Batista o cortejo que traz o corpo de Epitácio Francisco Amorim, homem que fez história, história como político, história como cidadão, história como pai de família. Seu corpo se aproxima da sua morada eterna, laudeado por muitíssimos amigos seus, conhecidos e parentes. O primeiro carro entra no acesso do cemitério São João Batista, seguidos por outros carros da funerária Carvalho. Está aí se aproximando. O segundo carro acaba de chegar, trazendo flores, saudações de amigos, parentes e a comunidade. Terceiro carro, que continua trazendo flores, que continua trazendo recordações e das saudações da comunidade. O povo agora se aproxima também. O carro de som, cantando os louvores de Deus, numa verdadeira despedida. O povo se aproxima do acesso. Do acesso se aproxima também o carro que traz o ataúde, que traz o caixão que traz o corpo de Epitácio Francisco de Amorim. O povo, seus filhos, seus amigos e seus parentes, numa verdadeira despedida, misturada a saudades, daquele que durante toda a sua vida só contribuiu para o progresso e o desenvolvimento de Cupira. Autoridades, vereadores, prefeitos, amigos, parentes, filhos, família, toda a sociedade acompanhando o cortejo e se despedindo de Epitácio Francisco de Amorim. Cemitério São João Batista torna-se a sua morada e o seu adeus àqueles a que ele tanto ajudou por tanto tempo, por tantas ocasiões. E o programa Mensagens e Fatos da Vida traz para você esta homenagem, esta saudação, este adeus a Epitácio Francisco de Amorim. Então, juntos, a gente se despede também daquele que sempre, com o programa, foi sempre patrocinador, foi sempre apoiador, foi sempre amigo. Meu padrinho Epitácio Francisco de Amorim, como meu padrinho, foi corretamente sempre um padrinho que eu agradeço por toda a vida. Epitácio Francisco de Amorim, a saudade de todos, mas também do programa Mensagens e Fatos. O programa Mensagens e Fatos da Vida está ao lado do vereador Bonequinho, como assim é conhecido em nossa cidade. Bonequinho ele é filho do amigo Zezé Batista, que sempre foi amigo da família Amorim. Zezé Batista, pai do vereador, por diversas vezes foi vereador junto com Epitácio. Por algumas ocasiões, Epitácio presidente, ele vereador, Zezé Batista presidente, Epitácio vereador. Hoje, o filho do amigo Zezé Batista, conhecido como Bonequinho, é vereador. E está aqui no sepultamento de Epitácio Amorim para trazer a solidariedade, as condolências à família e acompanhou todo o cortejo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, professor Alcides. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu diria uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria, né? A gente falar, mesmo depois de morto, o nome da família Epitácio. Tive a honra de me criar nessa cidade, crescer nessa cidade e ver falar o nome, desde a minha infância que eu via falar o nome Epitácio Amorim. Um homem que deixou um legado bonito, uma família maravilhosa de homens de bem, de mulheres de bem. E, sem dúvida nenhuma, é uma história em Cupira que vai permanecer para sempre.
o nome de seu Epitácio como pai, como homem de bem e como político da nossa cidade. É um exemplo político, é um exemplo de tudo na vida. E em nome da família Batista, em nome do meu pai, que já foi vereador, como você falou, várias vezes com ele, papai presidente, ele presidente também, foram vereador aqui na cidade muitas vezes. Em nome da minha família, vai meus votos de sentimento a todos da família Amorim. Meus sentimentos a todos vocês e, ao mesmo tempo, parabenizar seu Epitácio pela história política e a história de homem de bem que deixou na nossa cidade. Parabéns, seu Epitácio, e que Deus lhe dê a vida eterna. Vereador, o senhor que representa a oposição, o que nos chama a atenção é que com Epitácio não tinha situação, não tinha oposição, a oposição se faz presente, a situação se faz presente, porque Epitácio era povo, era um homem do povo. Verdade, professor. Eu acho que isso é um momento que a gente não devemos ver bandeira política, né? É um momento de confraternização, um momento de solidariedade. Esse momento do falecimento do seu Epitácio é um momento de união. Todos estamos juntos aqui pela família e por quem foi seu Epitácio. Isso aí, politicamente, a gente não tem que olhar o lado político, da forma que ele não olhava. A gente tem que olhar a pessoa de seu Epitácio Amorim, nesse momento. Muito obrigado. Obrigado a vocês, mais uma vez. Em nome da família Batista, meus votos de sentimento a todos da O família programa Amorim. Mensagens e Fatos da Vida com o professor Alcides está ao lado nesse instante de nada mais, nada menos que Zezé Batista. Zezé Batista foi por diversas vezes vereador ao lado de Epitácio Amorim. Diversas ocasiões, Epitácio presidente, ele vereador, Zezé Batista presidente, Epitácio vereador. Sempre amigos, duas famílias queridas em Cupira, e hoje perdemos Epitácio Amorim. Aqui está Zezé Batista, trazendo a sua solidariedade, trazendo as suas condolências para a família e participando de forma efetiva. Boa tarde, Zezé Batista. Boa tarde. Para a família, eu levo meus pesos, porque o momento é difícil, né? Apesar que seu Epitácio foi um homem muito habilidoso, tanto na política como para criar a família que criou, né? Não precisa nem se perguntar, porque o homem que administra hoje 24 filhos, 79 netos, tem de ser muito habilidoso, senão não vive o tempo que ele viveu, né? E ele demonstrou até com 90 anos de vida que teve habilidade na política, nunca vi aquele homem na Câmara de Vereador com aborrecimento nenhum, sempre abraçando todo mundo e sabendo conduzir a política, soube administrar muito bem a família dele e graças a Deus partiu num tempo que é a média hoje, 90 anos já é muita coisa pra gente, né? Verdade. Ô Zezé, eu te pergunto, foram vários mandatos, você e ele? Eu fui 4 mandatos, né? E seu Epitácio teve, parece que quantos? 9, né? 9 mandatos, exatamente, muito mais, né? Ele foi mais no tempo de Comariana, quando começou, porque eu entrei de 82 para cá, né? Mas o tempo que convivi com o seu Epitácio, nunca vi seu Epitácio com uma cara feia, nem aborrecido, nem nada. Sempre soube abraçar os amigos, respeitou todo mundo. E a vida do seu Epitácio foi essa. Zezé, muito obrigado por sua participação no programa, muito obrigado por estar aqui, porque a família Batista e você como representante da família sabe do carinho que o povo lhe tem, como tem com a família Amorim. Eu que deixo meu abraço e meus pesos a toda a família Amorim, os filhos, netos, a todos eles, e dizer que, sem dúvida nenhuma, tem meu sentimento também, né? Quando a gente vê um amigo partir, você sabe que nunca, não deixa de não sofrer alguma coisa também, né? O sentimento é grande, né? Muito obrigado. O programa Mensagens e Fatos da Vida está ao lado de Ezequias Amorim, ex-vereador pelo município de Panelas e filho de Epitácio Amorim. Neste momento doloroso em que perdemos Epitácio, aqui está ele para se despedir de seu pai e de seu amigo Epitácio. Boa tarde, Ezequias Amorim. Boa tarde, Alcides professor. Boa tarde a todo o povo panelense. Hoje, Cupira chora por uma perda de um homem que participou da emancipação política, pelo um pai exemplar, que nos ajudou, que nos fez homem, e que Cupira hoje ela chora por uma pessoa que era humana, era humanizada. Participei muito aqui das campanhas com meu pai, as campanhas desde 82, ainda quando era adolescente.
e trabalhamos muito em favor da população. E ele sempre foi um homem público, humano, religioso, uma pessoa voltada para a população. Eu acredito que meu pai está com Jesus, o meu pai é um homem pacato, perseverante nas coisas dele, e ele nos ensinou tudo de bom para o povo, para nós ser o que somos hoje. Então isso é uma honra para nós. Estamos tristes, não estamos tristes, estamos alegres, pelo motivo qual ele está na mão de Jesus e nos ensinou o que é bom para todos nós, né, Alcides, professor? Nesses últimos dias, Ezequiel, você esteve com ele no hospital, passou o dia com ele, e muito embora você não esperava que chegasse a esse ponto. Como foi o momento que você teve com ele? Eu passei a noite com ele, né? Ele dormiu, e ele passou a noite quase orando, suplicando a Deus a despedida. Ele levantava as mãos e eu sentia pelo olhar dele que ele estava orando e pedindo um discernimento para que aquilo ali acontecesse o mais rápido possível, que se cumprisse as ordens divinas. E eu falava com meu pai, dei comida a ele, dei água e alimentei. Ele passou a dizer que ficasse tranquilo, que o caminho dele já estava certo e a batalha estava terminada. O bom combate foi feito e a fé foi guardada. Então isso aí me tranquilizou mais. Deixar a gente triste no motivo da falta dele aqui, mas alegre porque está com Jesus, que ele fez o trabalho correto com a sociedade de Cupira e da cidade vizinha, que ele é uma pessoa exemplar. Ainda quando Cupira ainda era distrito de Panelas, Cupira foi libertada junto com o Major Baixo, junto com o Zé Amorim, seu tio, junto com o meu pai, Epitácio. E daí por diante se surgiu a vida pública do meu pai nessa libertação de Panelas, que foi essa libertação de Cupira. Então é uma honra, nos traz essa vitória. E hoje ele está se encontrando com Jesus. Isso é importante. Se tratando de Epitácio Amorim, é só orgulho. É meu orgulho, e orgulho esse que me trouxe até ter o mandato de Panelas, pelo nome dele e pela capacidade dele, e pelo trabalho que eu fiz lá em Panelas, no Bola, em toda a região. Hoje ele nos honra, mais ainda, e nos honra todo o tempo. Vai ficar guardado em nossos corações a sua passagem aqui na terra, como professor, como pai, como amigo, como tudo para nós. Deus deu essa vida a ele para nos educar e deu a força, a condição de nos educar. Isso é o que eu tenho para dizer. Eita, obrigado. Alcides Maurício dos Santos, professor Alcides. Pai de Alisson Vinícius dos Santos. Epitácio, padrinho do professor Alcides. Mas tinha Alisson também como afilhado. Como uma pessoa querida. Para que se entenda melhor, às vezes que Alisson ia à casa de Epitácio, conversavam bastante. Epitácio gostava de conversar com Alisson. E no dia de hoje, Alisson, que na produção, por trás da câmera, fez toda a cobertura do velório e do sepultamento do nosso amigo Epitácio Amorim. Alisson Vinícius dos Santos, fale agora como foi para você perder o nosso querido e inesquecível amigo Epitácio Amorim. Bom, falar de Epitácio para mim se torna fácil, por conta que geralmente ia até a casa dele, provavelmente, sempre geralmente, todos os meses, e lá sentávamos, né, no sofá e conversávamos sobre várias coisas da vida, sobre o tempo de política dele, sobre família, sobre saúde, sobre várias coisas. Então, pai, por que se torna fácil falar de Epitácio? Porque ela era uma pessoa fácil de entender, uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa maravilhosa. E pessoas assim deixam você confortável para falar sempre de sua trajetória de vida. E Epitácio, nos seus últimos meses de vida, tinha total consciência de sua luta, total consciência de toda a jornada que ele tinha feito durante esses mais de 90 anos de vida, né? E peça importante para a cidade de Cupira, peça importante para o desenvolvimento de Cupira, né? Ele sendo, acredito que o último daquela turma que emancipou Cupira,
e cumpriu todo o seu objetivo, de forma justa, honesta e com caráter elevado. Assim falo de Epitácio Francisco de Amorim, a história viva de Cupira, né? Toda a sua luta, todas as suas vitórias, todos os seus projetos, todos esses ensinamentos ficaram guardados na vida de toda a população cupirense. Realizado o trabalho, a gente encerra os trabalhos por hoje, se despedindo de Epitácio, dando a ele o adeus. Agradecendo na produção dos trabalhos Alisson Vinícius por trás da câmera e no apoio geral, Rinaldo Carlos, da TV Cidade Cupira. A todos vocês, o nosso muito obrigado.